para o próximo assunto e depois, quando o deputado chegar, a gente parte direto para a entrevista. Vamos lá, ó. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende pautar na próxima semana já a votação em plenário da PEC que vai limitar decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC é de autoria do senador paranaense. Já falamos disso aqui, que agora a gente viu, né? Depois de muito tempo, o Oriovisto Guimarães, ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Em tese, essa proposta proíbe a concessão de decisão monocrática para suspender a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral que suspenda os atos do presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. Para o Oriovisto Guimarães, a proposta não se trata de uma disputa. É algo normal e institucional que o Senado está fazendo. Ô, Daniel, já na semana que vem, o tempo urge, parecia que era só uma brincadeirinha de aquela corda de guerra, né? Aquele puxa pra lá, puxa pra cá. Me parece que o Pacheco ou tem algo por trás disso tudo, ou já no próximo mês os caras vão votar. Já passou pela CCJ e agora vai pro plenário. Paulo, quando eles querem, realmente eles aceleram o processo, né? De tudo isso também é bom que a gente escuta falar do Oriovisto, do senador Oriovisto, ele que por algum tempo aí ficou meio sumidão e agora ele voltou com essa PEC, que é muito importante, né? Para limitar um pouco os poderes, até porque muitas decisões o STF vem tomando que não caberiam a eles. Então, acho que, se aprovado, acredito que será aprovado, é um benefício muito grande e pode ser que agora as coisas caminhem, né? Depois de aprovado, tudo concretizado, esperar que nada aconteça nesse período entre a votação no plenário, né? E hoje, porque muitas coisas podem acontecer ainda, e aí fique cada um cuidando do seu poder, o judiciário do judiciário, o executivo e o legislativo, cada um na sua, fazendo o que tem que ser feito. Vamos lá, Pamela? Então, Paulo, para a gente ter uma democracia de verdade, né, um Estado democrático de direito pujante, a gente precisa que as instituições se respeitem. E tanto a gente diz aqui no programa, né, o quanto, infelizmente, a Suprema Corte, nessa formação atual que ela tem invadido, né, principalmente as prerrogativas do Legislativo. E quantas vezes a gente justamente abordou essa pauta, mas sem esperança que houvesse algum tipo de reação. Então, sinceramente, eu não estou assim em festa ainda, porque eu acho que é cedo, mas vendo com bons olhos que ao menos eles estão começando a se mexer, porque isso pode se agravar, né? E a gente sabe que em outros países, muitos ditadores aí que nós temos aqui no mundo moderno começaram, infelizmente, seu plano autoritário pelo judiciário, né? Porque contra o judiciário não há quem recorrer. Então é importante que o Senado tome esse partido, né, tome essas decisões, a Câmara, claro, junto, né, como o Congresso Nacional, e vamos ver no que vai dar. Tomara que realmente seja de verdade e não seja para inglês ver essas atitudes aí. Ângelo Rigon? Me parece que não é retaliação, realmente, ele já tinha essa ideia faz tempo. Ontem ele divulgou uma nota dizendo, deixaremos de ter 11 STFs para ter um só. Eu acredito que muita coisa podia ser feita internamente, como com base em regimento interno, mudar ou de limitar essa coisa de decisão democrática. Digamos assim, eu não sei, eu não li o teor do projeto, mas ele vai atingir, por exemplo, quando uma pessoa é acusada de inadimplência, uma empresa é acusada de inadimplência, em alguns casos específicos, como o próprio senador Oriovisto, vocês se lembram, quando ele se elegeu, à beira da eleição, descobriu-se que a empresa dele devia milhões e tal, para o governo, ele foi obrigado a divulgar uma nota e tal. Então, não pode usar isso para transformar culpados em inocentes, nem inocentes em culpados. Tem que haver uma parcimônia e acho que ela deveria ter saído internamente do STF. Nessa parte, o STF demorou tanto quanto o Legislativo demora para regulamentar as coisas, né? Que a demora, e o Daniel observou bem, a demora do Legislativo é culpa deles. Eles que escolhem as prioridades, né? As prioridades normalmente são eles. Mas a única diferença é que o Congresso é representante do povo, o STF não foi eleito, não foi nada. Então, acho que tem que deixar pautado isso aqui. E com relação à PEC mesmo,
Nesse sentido, a essência da PEC ela é para suspender a validade de leis e atos dos presidentes da República, Senado, da Câmara e do Congresso. Então, assim, a decisão não teria poder para isso, né, individual. Aí teria que ser no colegiado, enfim, os 11 ministros ali, né? Mas é claro que tudo isso, Paulo Caetano, o que dá prioridade aqui é a tal do princípio da colegialidade, né? Os tribunais existem mais do que um justamente para ter decisões diversas e que possam ser discutidas com relação a isso. As limitações eu acho bacana, tá? Eu acho que o Senado está fazendo algo que há muito tempo a gente tem esperado do próprio Senado Federal. Limitar alguns poderes de ministros do STF. Né? Aí tem outras pautas também com relação aos mandatos, né, dos ministros. Eu acho que isso também é importante também mais para frente ser discutido e provavelmente será discutido. Agora, sobre a retaliação talvez do Pacheco, talvez. Eu ainda acho que tem um pouco, mas não tem. Você acha que não é, então? Eu acho que está no equilíbrio, porque aqui favorece muito o Lula, por exemplo. Favorece o próprio presidente do Senado, o próprio presidente da Câmara, essa PEC. Porque qualquer ato, qualquer normativa expedido por eles, nenhum ministro do STF... Monocraticamente não vai barrar. Pode. Então, assim, querendo ou não, eles se auto-ajustam, assim, talvez falando dessa forma. Então, para eles é bom. Então, assim, não há uma retaliação direta. Talvez o Pacheco foi ventilado para a próxima vaga do ministro. Já que você abordou isso, você levantou uma dúvida aqui na minha mente. Só que, de fato... As decisões monocráticas às vezes nos incomodam, mas o que eu ouço aqui sempre, eu ouço aí nos lugares que vou, são decisões do colegiado que incomodam. E essas decisões, essa PEC não vai barrar em nada. Tudo bem, mas se você perceber nas últimas indicações que nós tivemos ali, até pelo presidente Bolsonaro, até mesmo pelo Zanin, tiveram divergência, né, na hora da votação. Beleza, a maioria conseguiu passar certas decisões? Sim, conseguiu, ainda conseguiu. Mas são ministros que pensam diferente. Então, esse é o princípio da colegialidade e isso tem que ser respeitado. E, claro, limita-se nesse ponto aí que a PEC traz. Por exemplo, tem uma tutela de urgência lá que é uma coisa que tem que ser decidida pelo relator do processo ou pelo juiz, de forma monocrática e rápida. Isso é necessário hoje no processo e no devido processo legal. Você queria responder ele, na hora que ele começou? Não. Só dizendo que, para agravar a situação... o Senado, os presidentes do Senado e da Câmara estão retomando a briga entre eles. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Pode ser realmente que acabe influenciando até a votação desse projeto.